Boa tarde, meus amores, tudo bem? Mais uma semana se inicia com a graça de Deus. Espero que vocês tenham ido bem nas provas. Vamos lá começar a nossa semana e hoje, nesse momento aqui, a tia está aqui com a nossa aula de português, tá? Hoje, na nossa aula de português, a tia vai falar sobre caracterizando o gênero textual, editorial, lá no nosso livro. Nós vamos trabalhar as páginas do livro 71 até 74. E de tarefa de casa, vocês terão que criar a capa de uma revista, que é a proposta da página 74 e 75. Vamos começar? Então, a tia vai espelhar aqui o nosso livro agora para a gente poder trabalhar esse tema, esse conceito, tá bom? Durante a semana inteirinha, a tia trabalhou bastante com vocês no caderno sobre o texto editorial, trouxe a notícia, e agora nós vamos voltar para o livro. Então, aqui, ó, caracterizando o gênero textual. Leia o texto a seguir. Edição 38, setembro. A certeza é esta: quem ajuda é quem mais ganha. Frases que inspiram gentileza. Gentileza, como vivê-la em seu dia a dia? Iniciativas de empresas privadas em campanhas a favor da gentileza. Saiba os detalhes da campanha Rio com Gentileza. Obrigada. Por favor. Com licença. Posso ajudar? Essas palavras mágicas parecem esquecidas. O que está acontecendo? Aqui nesse momento, ó, pode ver que está circulado essa parte do texto, porque uma das atividades à frente vai pedir para vocês circularem aqui. Então, vocês já circulam. A correria do dia a dia não pôde nos afastar do que é mais importante, conviver em harmonia. Às vezes, falamos mais com quem está longe do que com quem está perto de nós. Mandamos mensagens de texto, mas não ligamos para ouvir a voz da pessoa e sermos ouvidos. Mesmo na escola, entre os pequenos, em vez de resolver os conflitos conversando, existem alunos que já partem para o palavrão, as agressões e os empurrões. Por isso, nessa edição, resolvemos tratar de gentileza. Coletamos vários depoimentos de pessoas que têm se levantado para propagar a gentileza. São voluntários e também empresas que querem fazer a diferença no meio em que vivem. O professor Leonardo Gelman, por exemplo, alavanca a campanha Rio com Gentileza, tentando despertar a capital carioca tão violenta para uma vivência mais solidária. Na seção de contos, como você encontrará histórias de cavaleiros medievais que tinham como lema ajudar os necessitados, a reportagem especial desta edição apresenta o profeta Gentileza José da Trino, que dedicou 35 anos de sua vida espalhando a mensagem gentileza gera gentileza. Esperamos que você tenha uma boa leitura e que, sobretudo, ajude a espalhar esse lema por aí. Boa leitura, equipe de redação Polinews. Aí vem a primeira questão que nos pergunta o seguinte: você consegue perceber a relação entre o texto lido e a capa da revista? Qual é essa relação? Então, aqui a gente pode falar que o texto apresenta o conteúdo da revista, explicando por que o tema em destaque é importante. E quem assina o texto? Quem assina o texto é a equipe de redação da revista Polinews. C. A quem você acha que o texto está direcionado? Então, aqui é o leitor da revista, que for pegar a revista para poder estar lendo sobre o conteúdo. Fala assim aqui, ó, o texto que você leu é um editorial. Pelo que observou, qual seria o objetivo desse texto? Instruir o leitor sobre como ser mais gentil?
Convencer o leitor de que o tema da revista é importante ou contar a história de uma vida do profeta Gentileza? Então, a proposta de um texto editorial é convencer sobre determinado assunto. Então, aqui no caso, convencer o leitor de que o tema da revista é importante. Aí aqui fala assim, ó. No editorial, circule a parte em que a equipe do jornalismo expressa uma opinião sobre a importância da boa convivência entre as pessoas. Aqui é aquele momento onde a tia leu o texto e pediu para vocês circularem. A correria do dia a dia não pode nos afastar do que é mais importante, conviver em harmonia. Traga para a escola uma revista que você gosta de ler e prepare-se para analisá-la. Isto vocês farão em casa, conforme as seguintes orientações. Formem trios para fazer a atividade. Localize nas revistas o editorial. Algumas vezes essa seção aparece com o nome de Carta ao Leitor. Comparem o editorial com a capa da revista e verifiquem se há relação entre eles. Então, vocês vão analisar uma revista dentro de casa. Observe quem assina o editorial. Tomem nota das informações de todas as revistas no quadro disponível do material complementar. Atenção para as características de um texto editorial. Um texto editorial, ele apresenta uma opinião e pode aparecer em sites, jornais e revistas. Ele discute os principais temas da semana ou da publicação, dependendo do que quer destacar. Pode não ser assinado, uma vez que representa a opinião de um grupo. Exercício 5. Esse exercício 5 é a proposta da tarefa de casa. Então, a tia vai explicar o que vocês terão que fazer. Apresentamos a seguir o editorial simulado de uma revista juvenil. Sente-se em dupla com um colega, leia o texto com atenção e organize seu trabalho. Então, nós vamos ler juntos aqui. Jovens leem sim e muito. Os jovens não leem mais. Jovens só querem saber de eletrônicos. Ninguém investe mais em leituras. Essas são frases comuns de se ouvir por aí. No entanto, basta uma visitinha a uma das grandes livrarias de shoppings ou centros urbanos para constatar que as frases não são tão verdadeiras assim. Elas estão lotadas. Jovens de antigamente não liam porque os livros eram caros e eles tinham uma rua inteira e segura para brincar. Jovens de hoje leem muito porque os livros são mais baratos, acessíveis e sem contar que os adolescentes passam mais tempo dentro de casa. Séries como Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Desventuras em série, como Treinar Seu Dragão, Diário de um Banana e entre outras, cujas páginas se multiplicam tão rápido quanto suas vendas, provam que a leitura está em alta. Tanto os livros físicos quanto os e-books têm vendas disparadas no mercado. Nunca foi tão lucrativo abrir uma editora. Por isso, nesta edição, trazemos uma matéria especial para ajudar você a encontrar o livro ideal, de acordo com a idade, a linguagem e o estilo. Você terá uma lista feita por especialistas para ajudá-lo a se identificar com um desses livros que tem conquistado a atenção da galera. E mais, o depoimento de uma das maiores escritoras do Brasil, Ana Maria Machado, sobre suas experiências de leitura na infância. Uma matéria sobre as maiores e mais sedutoras livrarias do país. E, por fim, uma reportagem sobre as bibliotecas com setor específico de literatura infanto-juvenil. Esperamos que você curta essa edição e que, principalmente, encontre dicas para ler ainda mais. Abraço, os editores. Leia o editorial mais de uma vez e sublinhe as matérias da revista citadas nele. Crie a capa da revista baseando-se nesse editorial. Crie um nome para a revista. Escolha uma ilustração para a capa.
de acordo com a matéria principal, e registre em segundo plano as outras matérias mencionadas. Faça uma versão eletrônica da capa. Isso não é necessário, mas se vocês quiserem utilizar, já que estão dentro de casa, com acesso à parte tecnológica, vocês poderão. Usando programas do computador, como o Word, o Paint, o PowerPoint, ou uma criação manual é na mão, utilizando desenhos, recortes e colagens. Avalie as produções da turma. Assim que todas as produções estiverem prontas, veja que destaque cada um deu ao tema e de que maneira os recursos como cores, fontes e imagens foram explorados. Vocês podem fazer numa folha sulfite esse trabalho, tá? Ou então pegar uma folha do caderno de mapa mental, quem não tiver sulfite em casa. A tia vai querer ver no Zoom esse trabalho, essa criação da capa, tá bom? Então, espero que vocês tenham bons estudos. Vou parar de espelhar. Aqui é a proposta da tarefa de casa. Qualquer dúvida, a tia está aqui para poder ajudar vocês, tá? Pode me chamar. Tenham uma excelente semana de estudos e beijos até a próxima aula. Tchau, tchau.